A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no Salmo 30. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. 2. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Versículo 5: Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 6. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. 7. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. 8. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. 9. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. 11. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. 12. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Esse salmo mostra o rei Davi exaltando a Deus, porque Deus não permitiu que os inimigos dele se alegrassem sobre ele. Ele fala aqui no versículo 2 que Deus, quando ele clamou, sarou a ele. Que Deus, no verso 3, ele fala aqui, no verso 3, que Deus fez com que a alma dele subisse da sepultura, que ele fosse conservado em vida para não descer ao abismo. Quando ele fala que Deus fez com que a alma dele subisse da sepultura, Davi está dizendo que ele estava passando por uma situação difícil de perseguição dos seus inimigos e Deus não permitiu que os seus inimigos o vencessem. Quando Deus o guardou dos seus inimigos, Davi pôde receber a paz de Deus. Então ele aqui diz no verso 3 que o Senhor fez com que ele não fosse, aliás, no verso 1, que os inimigos não o vencessem, e aqui no verso 3, que a alma dele fosse renovada. Quando ele fala que subiu da sepultura, ele quer dizer que ele estava sem esperança, mas Deus trouxe esperança. Assim também, Deus está trazendo esperança para a vida daqueles que estão confiando nele. Ele nos arranca da sepultura e ele nos coloca num lugar de paz e regozijo e alegria para com ele. Por isso que Davi, a partir do verso 4, ele fala assim: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Ou seja, nós que somos aqueles que seguimos a Ele, que nos separamos do mundo. A palavra santo significa separado do mundo, reservado para Deus. Então nós que somos os santos do Senhor, nós que somos aqueles que nos guardamos do mundo e que
reservamos a nossa vida para seguir a Deus, cantemos ao Senhor e celebrai a memória da sua santidade. Ou seja, recordem, digam, Deus é santo, digam, Deus é criador dos céus e da terra, Ele é o único, honrado e digno de exaltação e louvor. Celebrem a memória da sua santidade. Celebrem, ou seja, façam festa lembrando. A memória fala de recordar, lembrando da santidade de Deus. Que Ele está nas alturas, Ele reina e governa e ainda assim lembra de nós. Por que nós devemos cantar a Deus? Davi fala no verso 5, porque a ira dele, a sua ira, dura só um momento. Ou seja, a maior parte do tempo ele está derramando o perdão e o amor sobre nós. A ira do Senhor, ela dura só um momento. No seu favor está a vida, ou seja, é no favor de Deus que nós temos vida. É no favor de Deus que nós recebemos saúde, comunhão com o Espírito Santo, prosperidade em tudo aquilo que realizamos e fazemos. Prosperidade significa crescimento. Significa que tudo aquilo que fazemos prospera, tudo aquilo que fazemos tem resultados positivos. Tudo aquilo que fazemos debaixo do favor do Senhor, recebemos abundância, recebemos vida. Ainda que a gente chore durante um tempo, o choro pode durar uma noite, ainda que o choro dure por uma noite, a alegria virá pela manhã. As nossas provas não são eternas, elas duram alguns momentos para nos amadurecer e nos aproximar de Deus. Depois que passamos por essa noite, da provação, do nosso choro, que é sempre para o nosso crescimento, é sempre para o nosso bem, recebemos logo em seguida a alegria do Senhor. No versículo 6, Davi diz assim: Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Davi está contando que quando ele estava na prosperidade, ele pensava, eu nunca vou cair, eu nunca vou vacilar. Mas tu, aí o 7, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Então Davi, ele percebe, ele achava que ele não vacilaria. Mas quando ele se deparou com os seus inimigos, ele temeu, ele pensou, e agora? Nessa hora em que ele estava sendo perseguido, ele depositou toda a sua confiança no Senhor. E aqui no versículo 7, Davi está dizendo que o Senhor lhe atendeu, que o Senhor lhe respondeu às orações. Porque veja que ele fala assim no versículo 7, Tu, Senhor, pelo teu favor, ou seja, pela bondade de Deus, fizeste forte a minha montanha. Ou seja, ele diz que quando ele estava na sua prosperidade, ele dizia para si mesmo, eu não vacilarei jamais. Só que quando ele começou a ser perseguido pelos seus inimigos e ele percebeu a sua fraqueza, ele entendeu que dizer que ele não vacilaria jamais por conta própria não dava garantia da vitória. Então ele depositou a confiança em Deus. E na hora em que ele depositou a confiança em Deus, ele viu Deus derramando o seu favor sobre ele. Veja que no 7 ele fala justamente isso. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Ou seja, quando eu vacilei e entendi que precisava do Senhor e clamei, o Senhor derramou o seu favor sobre mim. O favor do Senhor é a bondade de Deus que nos carrega para uma situação favorável. Então ele fala que Deus colocou ele como se ele fosse
forte como uma montanha. Deus deu força, ânimo para ele. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Ele está dizendo que ele recebeu o favor de Deus, mas em alguns momentos Deus não se revelou a ele. Encobriu o rosto, não conversou com ele. E quando Deus não falava com ele, ele ficava perturbado. Aí o que ele fazia? O versículo 8 fala: A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Versículo 9: Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade? Ouve, o versículo 10, ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, sê o meu auxílio, ou seja, seja o meu auxílio. Então, no versículo 7, ele fala, na parte final, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Quando Deus encobre o rosto de nós ficamos sem resposta, nós ficamos preocupados, ansiosos, aflitos, esperando que Deus responda. Mas Davi, nos versículos 8, 9 e 10, fala o que ele fez quando ele ficou perturbado. A ti, o versículo 8 fala, a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. A primeira coisa que ele fez, ele começou a conversar com Deus e a clamar. Clamar significa gritar com Deus, significa gritar intensamente. Ele começou a gritar, pedir que Deus respondesse ele. E ele fala, e ao Senhor supliquei. Suplicar também tem o mesmo sentido de clamar. Por favor, Deus, me responde, me ouve, me escuta. Ele começou a fazer isso. A clamar e a suplicar a Deus, para que ele conseguisse vencer aquela perturbação do silêncio de Deus. E aí ele fez uma pergunta enquanto ele orava. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Então na oração ele disse, Deus, se eu morrer e descer a cova, do que vai adiantar o meu sangue? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Então Davi diz na sua oração, na sua súplica, ele fala para Deus, por acaso, se eu descer à sepultura, se eu morrer, o pó para o qual eu voltarei, te louvará o pó? Eu poderei continuar a honrar e a adorar ao Senhor, se o Senhor tomar a minha vida ou permitir que o meu inimigo a tome? Anunciará ele a tua verdade? Ele quer dizer assim, o pó vai anunciar a tua verdade? O que Davi quer aqui é chamar a atenção de Deus. É dramatizar, dizer, Deus, se eu morrer não vai ter proveito nenhum, mas se eu permanecer vivo, eu vou poder continuar anunciando as tuas maravilhas. Então, no versículo 10, ele fecha a oração dizendo assim, ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seja o meu auxílio. Então ele pede que o Senhor tenha piedade dele e que o Senhor seja o auxílio dele. E aí ele tem resposta da oração. Veja que nos versículos 11 e 12 está a resposta de Deus para a oração de Davi. O versículo 11 traz a primeira resposta de Deus. Tornaste o meu pranto em folguedo. Ou seja, aquela tristeza, aquela perseguição dos inimigos dele, que Deus não permitiu que alcançassem ele, como ele falou aqui no versículo 1, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Veja que no 2 ele fala que ele, Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Ou seja, quando ele clamou e pediu uma resposta para Deus, Deus o curou. No verso 3 ele fala, Senhor, tu fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Então ele reconhece que Deus o ouviu e o livrou. Por essa razão, ele fala no versículo 4 para cantarmos a Deus, porque a ira de Deus dura apenas um momento, mas o choro dura só um pouco, mas a alegria vem pela manhã. E Deus
mais uma vez aqui na parte final, derrama sobre ele as bênçãos dele. No versículo 11 ele fala isso: tornaste meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Por que Deus fez isso? Verso 12: para que a minha glória te cante louvores, e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então ele reconhece que Deus transformou o choro dele em motivo de alegria. Tirou a amargura dele, colocou alegria nele, para que a glória de Deus cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então esse capítulo 30 é um capítulo que fala a respeito da vitória de Davi sobre seus inimigos. Ele venceu os inimigos e ele ficou feliz com Deus. E ele disse: como eu venci meus inimigos, nós temos motivos para cantar ao Senhor. Versículo 4. E celebrar a memória da sua santidade. E aí ele fala que na ira de Deus não está o favor do Senhor, que quando ele pensou em vacilar, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu, tornando o choro dele em folguedo, tirando o cilício, a amargura e cingindo ele de alegria, para que a glória dele cante louvores e não se cale a Deus. E ele termina o salmo dizendo: Senhor meu Deus, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Então, essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.